Voltamos, pessoal. Eu creio que você já fez sua oferta, já compartilhou também esse link com alguém, né? Então abra comigo a sua Bíblia em Lucas, Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 5 e no verso 36. Lucas, capítulo 5, verso 36. Diz assim: e lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova e, além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Amém. Interessante que nesta passagem Jesus ele está respondendo a uma pergunta feita pelos discípulos de João Batista. Eles chegam até Jesus e falam assim: Jesus, nós jejuamos, somos discípulos de João e os seus discípulos não jejuam. Então Jesus, de uma maneira tão inteligente e tão profunda como sempre, ele responde eles com esta parábola, dizendo: olha, ninguém pega de uma roupa nova que lhe é oferecida um pedaço de pano e coloca numa roupa velha que está furada. Ninguém pega o vinho novo e coloca dentro de um odre velho, rígido. Por quê? Porque se pega o remendo novo e coloca na roupa velha, a roupa velha ela vai abrir um buraco maior ainda. E você vai perder a roupa nova e vai perder a roupa velha. Se você coloca o vinho novo dentro de um odre velho, o odre velho não vai aguentar a fermentação, ele vai explodir, então você vai perder o odre e você vai perder o vinho novo. Agora é interessante que Jesus ele diz assim: ninguém, e essa expressão de Jesus ela poderia vir acompanhada e deve sim ser acompanhada da seguinte questão: ninguém com bom senso faz uma coisa dessa. Ninguém que tenha bom senso faz isso. Ninguém que tenha bom senso recebe uma roupa nova e então pega uma parte dessa roupa nova e, em vez de vesti-la, pega um pedaço dela e coloca sobre o buraco da sua roupa velha. Ninguém que tenha bom senso pega do vinho novo, ainda não fermentado, e coloca dentro de um recipiente que ele sabe que vai estourar, porque não vai aguentar a fermentação. Jesus, ele está falando aos discípulos aqui de João, mas não somente aos discípulos de João, ele está falando às pessoas que estão ao redor dele. Possivelmente poderia ter algum escriba, algum fariseu, algum saduceu, algum mestre da lei. Ele está falando a esses homens, está falando também aos seus discípulos, e está falando conosco agora aqui em agosto de 2020, dizendo a nós: ninguém faz isso, ninguém que tenha bom senso faz isso. Agora é interessante que essa resposta de Jesus, ela ensina algo. Jesus não estava dizendo que os seus discípulos jamais iam jejuar e que jejum era uma coisa errada. Não, Jesus não está dizendo isso. O que Jesus estava querendo ensinar a essas pessoas é que, para muitos, o jejum ou qualquer outra prática espiritual estava servindo apenas de remendo em sua velha estrutura. É isso que Jesus estava falando àqueles homens. Estava dizendo que para muitos, eles usavam o jejum como uma parte dessa roupa nova, colocando numa estrutura velha. Jesus está dizendo a essas pessoas: ninguém que tenha bom senso coloca o novo em estrutura velha. Jesus está dizendo àqueles homens: o que eu estou pronto ou prestes a fazer com os meus discípulos exige que eles vistam roupa nova. O que eu estou prestes a derramar sobre os meus discípulos exigem que eles sejam odres novos. É isso que Jesus está dizendo a esses homens. Então não adianta querer colocar o novo sobre uma estrutura velha, porque não funciona, porque vai arrebentar, não vai dar certo. É isso que Jesus está falando para aqueles homens. Se você colocar isso, se você colocar o vinho novo dentro de um odre velho, ele vai arrebentar e você vai perder. Isso não faz sentido algum. Não faz sentido você ser oferecido a você uma roupa nova e você
não quero essa roupa nova. Eu quero um pedaço dela para costurar como remendo nessa roupa velha que eu tenho. Isso não tem sentido algum. Agora, pensem comigo se não é exatamente isso que nós fazemos tantas vezes. Nos é oferecido algo de Deus. Nos é oferecido uma roupa nova, uma vida nova, um odre novo. E nós dizemos, não, eu continuo com a minha roupa velha. Não é assim que nós fazemos tantas vezes? Porque nós não queremos mexer em toda a estrutura. Então nós pegamos uma pequena parte e nós queremos que essa pequena parte resolva a nossa vida. Não é assim que nós fazemos? Existem momentos em que nós precisamos de um reset. Existem momentos em que nós precisamos resetar a velha estrutura, o velho pensamento, as velhas atitudes, o velho caráter, as velhas manias que temos, as velhas práticas que julgamos ser espirituais. Existem momentos em que nós precisamos resetar para que então o novo de Deus seja bem guardado dentro de nós. Sim, existem momentos que nós precisamos passar por um renovo. Agora é claro que isso primeiramente começa lá dentro, naquilo que nós dizemos do homem espiritual. Nós entendemos, né? Tudo é espiritual. Depois que nós viemos para Cristo, não existe mais separação de coisas que não são de Deus e que são de Deus. Quando nós nos tornamos de Cristo, quando nós reconhecemos a Cristo, tudo que nós fazemos é espiritual. As nossas orações, os nossos jejuns, a nossa leitura da palavra, mas também o nosso compartilhar com a família, o nosso vida em família, o nosso trabalho, as nossas finanças, tudo torna-se espiritual, sim. Mas só para que haja uma melhor compreensão, Jesus está falando primariamente àqueles homens de que eles precisavam internamente serem transformados. Jesus está dizendo àqueles homens que existe um lugar lá dentro que precisa primeiramente ser mexido. É isso que Jesus está dizendo a eles. Certa vez um homem chega até Jesus, Nicodemos. E então, Nicodemos vem, olha, eu sei que você é mestre. E eu sei que Deus está contigo porque os sinais de Deus te acompanham. Então Jesus já corta o papo e diz, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa deixar que o velho morra para que o novo tenha espaço dentro de você, Nicodemos. Nicodemos não entende o que Jesus está dizendo. Como que ele, um homem, já ia nascer de novo, mas Jesus está dizendo àquele homem que não teria como ele receber do que Jesus estava transmitindo, do que Jesus tinha para dar às outras pessoas, se ele não deixasse a velha estrutura religiosa de tanto conhecimento que ele tinha. Nicodemos era um mestre da lei, era um homem que entendia muito bem da Torá, era um homem versado nas Escrituras, e Jesus está falando a ele, ei Nicodemos, se você não estiver com a sua mente limpa, se você não estiver com o seu coração limpo, se você não estiver com o seu espírito humilde, você não recebe o novo que eu tenho. É por isso que Jesus diz, você precisa nascer de novo. Só um parênteses, eu não estou dizendo que você tem que abandonar toda a estrutura fundamental da fé cristã, não estou dizendo isso, porque nós temos convicção da centralidade de Cristo em nossa vida, nós temos convicção da centralidade de Cristo na palavra, no Evangelho. Sim, nós temos convicção de que nós fomos salvos, não pelas nossas obras, ou porque nós somos bons, ou porque nós fazemos boas ações, não. Nós temos convicção de que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Nós temos convicção de que a graça ela é suficiente em nossa vida, sim. E isso é uma estrutura fundamental, eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos, como igreja, nesse tempo, nós pessoas, igreja, nós pessoas, precisamos nos limpar das velhas estruturas religiosas ao qual nós vivíamos sem a prática do verdadeiro Evangelho. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos, olha, você precisa se limpar da velha estrutura para que o novo adentre em você. E é isso que Deus fala conosco nesse dia, dizendo, você precisa se limpar do velho, para que o novo entre dentro de você, então você passe a praticar o verdadeiro Evangelho.
O que eu estou dizendo é que esse é o tempo de parar de remendar o que já deveria ser novo em nós. É isso que eu estou dizendo, querido. Esse é o tempo em que nós já deveríamos ter parado de remendar aquilo que em nós deveria ser novo. Chega, querido, de pegar do tecido novo e usar o tecido novo como remendo em nós. Sabe, essa é a síndrome de Adão e Eva caídos lá no paraíso. Você vai lembrar disso logo depois que eles pecam. Eles tentam resolver o seu pecado, eles tentam resolver o seu problema fazendo uma roupa para si com folhas de parreira. Então, quando Deus aparece, cobrindo a sua nudez ali, o significado do pecado, quando Deus aparece e chama por Adão, Adão fala: eu estou escondido, eu estou com medo, porque eu estou nu. Ué, mas ele não tinha feito roupa para si? Sim, isso nos ensina algo. Não adianta, não tem o que nós possamos fazer, querido. Nós com as nossas forças, se nós não deixarmos o novo de Deus em nós, nós não conseguimos nos cobrir perfeitamente. Então Deus vem e traz uma roupa para eles e diz: esta aqui é a roupa, usem, isso aqui cobre a sua nudez, isso aqui cobre o seu pecado. Chega de ficar usando parte desse tecido, querido, para remendar a roupa velha. Chega disso. E é tão interessante que Jesus, em todo o tempo da Escritura, em todo o tempo em que Ele estava na terra, Ele estava ensinando as pessoas. Ele estava trazendo essa convicção às pessoas. Em todo o tempo, Jesus estava trazendo uma nova releitura da Torá, do Antigo Testamento. Em todo o tempo, Jesus estava fazendo uma nova releitura das leis. Ele dizia: olha, a lei diz isso, mas eu vos digo isso. Ele disse: olha, o mandamento diz isso, mas eu vos dou um novo mandamento. O tempo inteiro Jesus está trabalhando na estrutura das pessoas para que o novo acontecesse. Jesus está trazendo uma nova dimensão de entendimento de quem é Abba. O tempo todo Jesus está fazendo isso, está dizendo que coisas novas não servem em estruturas velhas. Em todo o tempo Jesus está dizendo isso, coisas novas não servem em estruturas velhas. É por isso que ele diz aquilo a Nicodemos: você precisa nascer de novo, cara. É por isso que no começo do sermão lá do monte, ele começa com as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados são os limpos de coração, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque destes é o reino dos céus. Porque é a estes que o conhecimento pertence. Bem-aventurados são essas pessoas simples, porque elas são sinceras a ponto de declarar que precisam parar de viver, de remendar a sua vida. São pessoas sinceras a ponto de declarar sobre si mesmo, dizendo: eu preciso ser um odre novo. Então Jesus estava o tempo inteiro ensinando essas pessoas: a estrutura velha não suporta o novo. Não tem como. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 12, ele fala o seguinte, 12:1: portanto, irmãos, suplico-los que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto é fantástico. E esse texto nos fala que existem períodos em que a nossa mente precisa ser renovada. Precisa vir o novo sobre a nossa vida. Existem momentos em que as nossas convicções precisam ser confrontadas. Existem momentos, querido, que nós precisamos decidir ser um odre novo, para que o vinho novo venha sobre nós, o vinho novo seja derramado sobre nós, e então esse vinho novo que vai fermentar, ele vai aumentar, ele vai expandir, para que esse vinho novo ele tenha espaço para fazer isso. Para isso nós precisamos de uma mente renovada.
É por isso que nós precisamos de um novo coração, de uma nova mentalidade, porque o novo de Deus precisa de espaço em nós. Veja bem, querido, a fé cristã, ela exige movimento e desenvolvimento. Se nós somos cristãos, então a nossa fé, ela tem que ser nova, em todo tempo. Ela precisa ser renovada em todo tempo. Se somos cristãos, esta fé então é viva e ela está em constante crescimento. Agora, se essa fé se tornou estática, resolvida, finalizada, se essa fé das práticas que nós temos cristãs se torna uma rotina, então essa fé está morta. E isso está totalmente errado. Porque não houve uma renovação da mente. Porque quando existe renovação da mente, nós entendemos que estamos em movimento e estamos sim em desenvolvimento. Se já paramos de querer ser transformados pelo Senhor, então a nossa fé está morta. O texto então diz: desta maneira, quando você tem a sua mente renovada, você consegue viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, muitas vezes nós lemos esse texto, querido, e nós lemos ele da maneira errada. Nós lemos assim: olha, quando eu tenho a minha mente renovada, eu passo por uma metamorfose onde todas as minhas vontades serão dadas pelo Senhor a mim, serão concedidas pelo Senhor a mim, e essas minhas vontades serão boas, agradáveis e perfeitas. Não, o texto não diz isso. O texto diz que quando nós temos a renovação da nossa mente, nós temos a oportunidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. O texto está falando que quando nós renovamos a nossa mente, então nós nos abrimos para as maravilhas que Deus pode fazer em nós. O texto está falando que quando nós renovamos a nossa mente, nós nos esvaziamos das tranqueiras que nós costumamos carregar em nossa mochila religiosa das nossas espiritualidades. O texto está dizendo que quando nós renovamos a nossa mente, então nós temos a oportunidade de lançar tudo isso fora e viver a vontade de Deus. E esta sim é a boa, agradável e perfeita vontade, querido. Deus é aquele que tem o melhor para nós, muito melhor do que nós pensamos, muito melhor do que nós imaginamos, e esta é a boa notícia para você, meu querido. Talvez você tenha uma vontade e você acha que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu digo para você, existe uma outra vontade muito melhor que a sua. É a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que os planos de Deus são muito melhores que os nossos. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Então, renove a sua mente para que você possa viver o bom, o perfeito e o agradável de Deus. Deixa eu te perguntar, qual é o tipo de vontade que você tem vivido nesses dias, querido? Você tem vivido a vontade de Deus ou você tem vivido a tua vontade? Responde para você mesmo. É tempo, querido, de nós vivermos esse novo de Deus. É tempo de vivermos isso. É tempo de buscarmos viver essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Sim, é tempo disso. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19 vai dizer o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Nós estamos vivendo num mundo novo. Não existe alguém nesse planeta que possa contrariar isso. Alguns meses atrás nós estávamos fazendo os planos para o próximo ano de 2020. E todo mundo com seus planos, com as suas planilhas, de repente parou, querido. E nós começamos a viver um tempo novo.
Sim, e nós estamos agora, nesse novo tempo, quase que sendo forçado a uma mudança de vida. E existem coisas sim que estão nos forçando a sermos diferentes. E quem sabe, querido, não é o próprio Deus que está nos dando uma chance de nos renovar. Quem sabe não é o próprio Deus que, usando essa pandemia, está dando uma chance para mim e para você de renovação. Renovo. Algo novo em nossa vida. Quem sabe esse Deus não está disposto a derramar mais da graça dEle, do poder dEle, da força dEle em nós. Quem sabe Deus está desejando, ou seja, isso é desejo dEle, expandir o reino dEle nessa terra. Mas para isso Ele precisa de odre novo para aguentar essa expansão. Ele precisa sim de um odre novo, aonde o novo entra, o vinho novo entra e começa a expandir e a se avolumar. Estamos vivendo um novo tempo. Olha o verso 19 de novo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não o percebem. Olha a pergunta de Deus. Deixa eu te falar, querido, deixa de se vestir com roupa velha, querido. Abandona essa roupa velha que você tem vivido há tanto tempo. Joga fora isso. Vive só de remendo, querido. Que é isso, irmão? Joga fora esse odre velho. Não pode receber nenhum vinho novo, porque se der uma fermentada, você estoura. Joga fora isso, querido. Há um novo de Deus para nós. Há um novo de Deus para esse tempo. Há um novo de Deus para esse tempo. Para mim e para você. Há uma expansão do reino de Deus acontecendo agora mesmo. Independente do que o mundo está passando, existe uma expansão do reino. O reino que continua a se movimentar e continua a se desenvolver. Mas para isso, você e eu precisamos ser odres novos, para aguentar a expansão disso. Nós precisamos ser odres novos para aguentar a pressão, querido. Sim, para aguentar a pressão também. Deixa Deus dilatar o seu coração. Deixa Deus dilatar a sua mente, querido. Deixa Deus expandir a sua visão. Nesse tempo em que estamos vivendo, deixa Deus expandir a sua visão. Não aceite mais viver com essa roupa velha que você tem. Não aceite mais ficar perdendo roupa nova que Ele dá. Ele te concede uma roupa nova, dizendo: ei, viva no meu novo. E você não tem aceitado, tem pegado só uma fagulha daquilo. Para disso. Para de ser uma pessoa que desperdiça o vinho novo do Senhor, porque o teu odre não é renovado. Então toda vez que entra algo novo, ele explode e você se perde aquilo que é tão bom de Deus. Nós estamos vivendo um tempo novo e precisamos aproveitar isso, querido. Aproveitar para se deixar ser renovado pelo Senhor. Agora, para terminar, eu queria te propor 3 coisas. A primeira delas: analise a sua vida. Analise a sua caminhada cristã. Analise a sua prática cristã. Primeira coisa que eu proponho a você: tire um tempo e você analise a sua vida cristã. Analise como você tem caminhado esse tempo com Jesus, o que você tem feito. Analise qual tem sido a sua prática diária cristã. Faça uma análise da sua vida. Agora, querido, só uma observação: use como regra a palavra de Deus, não os teus conceitos. Porque muitas vezes nós fazemos uma análise da nossa vida cristã usando aquilo que nós temos como conceito. Não, use como regra então a Bíblia. Aí você faz essa análise. Segunda proposta que eu faço a você: com base nessa análise que você fez, que você vai fazer, se comprometa a deixar de lado os remendos e os odres velhos. Estou fazendo uma proposta para você. A primeira, analise. Segundo, se comprometa a deixar de lado a roupa velha e o odre velho. Sabe, querido, nós precisamos deixar de ser casca grossa.
Muitas vezes nós somos casca grossa, nós ouvimos as palavras, nós ouvimos a direção de Deus, mas nós não. Eu tenho um conceito dentro de mim e eu não vou mudar isso. Nós muitas vezes somos os crentes casca grossa, que não queremos que nada mude em nossa vida, e exatamente por isso não há uma renovação aqui, não há uma renovação aqui. Exatamente por isso a mesma palavra de Jesus a Nicodemos vale para nós, dizendo: você precisa nascer de novo, cara. Então deixe de ser casca grossa, deixe de viver roupa velha, deixe de ser odre velho, cara. Deixa disso. Chega de desperdiçar a roupa que é oferecida. Chega de derramar o vinho novo que é oferecido sobre nós. E terceiro, busque verdadeiramente em Deus viver a vontade dele neste novo tempo. Primeiro, analise. Segundo, se comprometa. E terceiro, busque viver verdadeiramente a vontade de Deus, nesse novo tempo. Segundo a palavra que nós lemos, busque vestir a roupa nova. Jesus está dizendo, é incoerente isso. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vou ler o texto mais uma vez. Ninguém tira o remendo de uma roupa nova e o costura sobre roupa velha. Por quê? Porque isso não faz sentido algum. Porque certamente estragará a roupa nova. Além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. Ei, querido, o novo de Deus jamais se ajusta a uma estrutura de pensamento velho. Jamais. Não tem como. Sabe por que muitas vezes nós não crescemos em nossa vida com Deus? Porque ainda nós temos uma estrutura velha, enraizada em fundamentação que não é bíblica e que não é de Deus. A proposta dele para nós é vida nova. A proposta dele é termos o novo em nós. Se comprometa a viver a vontade de Deus nesse tempo. Eu faço agora nesse momento esse pedido a você. Leve a sério o que eu estou dizendo. Tire tempo para isso que eu acabei de propor para você. Tire tempo. Tire tempo com Deus, tire tempo em oração. Tire tempo na leitura desse texto, Lucas, não esqueça, capítulo 5, verso 36 e verso 37. Sabe, Deus não quer que nós venhamos, querido, a viver uma vida perecendo todos os dias. Ele não quer que nós vivamos uma vida mendigando por algo. Ele não quer isso, querido. Ele prometeu a mim e a você vida em abundância. É isso que Ele prometeu. Mas para isso nós precisamos aceitar a roupa nova. Mas para isso nós precisamos aceitar ser odre novo para receber vinho novo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar agora pela tua família, por você. Feche teus olhos. Pai, nós transmitimos a tua palavra, Deus. E sabemos que a tua palavra é a verdade. O Senhor nos traz um ensinamento nesse dia, Deus, a respeito do que nós somos, de quem nós somos, de qual deve ser o nosso procedimento, Deus. Talvez o nosso proceder até aqui tenha sido tão falho. Talvez nós continuamos remendando a nossa vida, Deus. Talvez nós continuamos, Deus, sendo odre velho e perdendo, Deus, o vinho novo do Senhor. Mas a tua palavra nesse dia traz para nós uma proposta. A proposta que o Senhor nos faz, Deus, em todo o tempo, de recebermos dessa roupa nova, vestirmos ela e então vivemos em novidade de vida. A proposta que o Senhor nos faz, Deus, então, de sermos um odre novo em tuas mãos e sobre esse odre ser derramado vinho novo. Eu estou orando agora pelos teus filhos, Deus, que eles decidam em seu coração não viver de remendo. Eu oro pelos teus filhos agora que eles decidam, Deus, não viver sendo um odre velho e consequentemente rejeitando o vinho novo do Senhor. Eu oro por cada um dos teus filhos que estão agora me assistindo, Deus. Peço que o Senhor os toque poderosamente, Deus. Peço que a tua palavra adentre o coração e que eles possam, no fundo do seu coração, Deus, tomar uma decisão em viver uma vida nova com o Senhor, Deus. Em aceitar o novo do Senhor, Pai, apesar do tempo que estamos vivendo. Eu peço que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre cada um deles,
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, meu querido. É a palavra que eu deixo para você nesse dia. Fica com Deus.